queria apresentar a Donata Cardoso. Ela vai falar sobre como a gente acha a nossa voz. Então, se apresenta, conta um pouquinho de você. Sim. Vamos lá. Queria... Boa sorte. Obrigada, querida. Olá, bom dia. Primeiro, queria muito agradecer a Sam pelo convite de estar aqui falando desse tema tão... que me libertou tanto. E acredito que tantas pessoas têm a questão com relação à voz, né? Eu sou Donata Cardoso, sou facilitadora certificada de Access Consciousness e sou facilitadora certificada também de uma especialidade que se chama Voz Certa para Você. E como essas ferramentas e como encontrar a minha voz foi um lugar onde eu tive muita liberdade e agora eu estou aqui para convidar muitas pessoas a terem também essa liberdade em ter a própria voz, né? Então, você já percebeu que quanto mais a gente tenta se encaixar, quanto mais a gente tenta pertencer a um grupo, mais a gente se perde da gente mesmo, né? Mais a gente se afasta de quem a gente é de verdade, para caber dentro da realidade de uma outra pessoa, dentro de uma outra condição. E isso acontece quando a gente é adolescente, né? Na fase da adolescência a gente começa esse processo de pertencer a algo, a um grupo, ou ser aceito para ser amado. E de verdade, a gente começa a se afastar da gente mesmo para corresponder às expectativas daquilo que a gente acha que os outros querem que a gente seja para pertencer a algo, né? E quanto mais a gente tenta a se encaixar e a pertencer, mais a gente se afasta de quem a gente é, né? E o quanto a gente evita ter uma voz, falar com propriedade, falar, né, a nossa verdade, para não ter conflitos, para ter harmonia, né, no lar, nos relacionamentos, nos lugares onde a gente quer pertencer. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se afasta da gente mesmo, de quem a gente é, né? Então, esse lugar onde a gente não se posiciona, a gente não fala para que corresponda às expectativas dos outros, para que a gente pertença. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se anula, mais a gente se cala e tenta encontrar o lugar do certo, né, do que é verdadeiro, do que é certo para o outro. E tenta corresponder às expectativas dos outros e a gente mais se afasta da gente mesmo, né? Então, e o quanto a gente tenta compensar situações às quais a gente não é recebido, a gente não agrada ao outro e a gente tenta compensar para poder corresponder às expectativas e pertencer, né, a isso. Então, ter a sua voz é esse lugar onde não importa o que esteja acontecendo, e é um lugar onde a voz é o fio que liga a presença, nós como presença, sendo quem a gente é e falando do nosso ser, de quem a gente é de verdade, né? Então, cada vez que a gente evita ter a nossa voz para pertencer a algo, a um grupo, a alguma coisa, mas é como se a gente estivesse se traindo. A gente tem menos da gente mesmo, né? Então, quanto mais a gente se cala, mais a gente duvida da nossa própria voz, a gente invalida a nossa própria voz e se afasta de quem a gente é. Então, e aí a gente começa a dosar aquilo que vai falar, né? A gente começa a dosar e fingir que a gente está sendo algo para agradar as outras pessoas. Então, o que mais é possível além de tudo isso, né? Então, ter a nossa voz é o fio que liga
toda a presença construtiva e presença verdadeira do lugar onde a gente começa a ser a gente mesmo e ter essa presença que faz mudar todas as situações e todas as circunstâncias, né? Então, eu já tive muita questão com a minha voz, de querer agradar as pessoas, de querer ser algo para corresponder às expectativas dos outros. E quanto mais eu fiz isso, mais eu me afastei de mim mesma. E depois vem todo um trabalho de você começar a se buscar novamente, se encontrar novamente para ser quem você é. Né? Porque tem um momento na vida em que a gente entra num vazio tão grande de que a gente está tentando corresponder tanto às expectativas dos outros, sendo aquilo que a gente acha que o outro acha que a gente deveria ser, porque muitas vezes isso existe só no nosso mundo, né? Não existe no mundo da outra pessoa. A gente acha que para a gente ter aquele relacionamento, para a gente pertencer a algum grupo, a gente tem que agir e ser de uma determinada forma. Mas não necessariamente isso existe no mundo da outra pessoa. A gente acha que isso é o que vai fazer, né, o equilíbrio para que a gente pertença a esse relacionamento ou a esse grupo, né? Então, e aí a gente fica num lugar onde a gente tenta o tempo inteiro corresponder a essas expectativas e não nos incluindo. Então, a voz, quando a gente tem a nossa voz, é o lugar onde a gente passa a se incluir na nossa própria vida. A gente passa a escolher por a gente mesmo, né? Um lugar onde a gente olha e fala, ok, não importa o que você está disposto até a perder as pessoas e perder aquele grupo, né? Então, é um lugar onde a gente para de querer corresponder e fala, não importa se eu vou perder você, se eu vou perder esse grupo, eu vou ter a mim mesma. Né? E a gente passa a ter a gente mesmo para poder, e a gente se tem dentro dos relacionamentos e dentro de um grupo, né? Então, as ferramentas de voz e você ter a sua voz é esse lugar de presença, né? Onde a gente se inclui e a gente de fato tem escolha. Toda vez que a gente se cala, é como se a gente estivesse se traindo. A gente tem menos da gente mesmo. Então, o que mais é possível além disso? Né? Então, para mim, como é que funcionou isso, esse processo de eu ter a minha voz? Foi um lugar de, assim, eu não aguento mais essa situação, não aguento mais tudo isso, eu vou ter a mim mesma e eu vou além de tudo isso. Né? Então, quando você começa a dizer o que você pensa e quem você é com presença, algo já começa a mudar, né? As coisas já começam a funcionar de um lugar onde você se tem. E o interessante de tudo isso é que quanto mais a gente se tem, mais as pessoas se aproximam de você, porque para as pessoas, a nossa diferença é o que faz elas gostarem da gente e quererem se aproximar da gente. Não é o lugar onde a gente tenta se encaixar e ser como as outras pessoas. Né? Então, quanto mais a gente se tem, mais as pessoas se aproximam da gente pela nossa genialidade, pela nossa expressão e pela nossa autenticidade de quem a gente é de verdade. Né? Então, as relações começam a ficar mais verdadeiras, o corpo relaxa e a gente tem mais presença quando a gente tem a nossa voz. Né? E é a nossa diferença que faz essa aproximação dos outros e os outros estarem mais com a gente de verdade. Né? Então, a voz traz a presença do ser para os relacionamentos, traz a presença de quem a gente é para o lugar onde a gente está. Né? Então, a voz é o fio condutor de tudo isso. Né? Então,
quando a gente começa a ter a nossa voz, é como se a gente se reorganizasse. É como se a gente, o fio da vida começa a fazer mais sentido e a gente se inclui na nossa vida e passa a fazer diferença na vida das outras pessoas também. Então, e aí tudo começa a fazer mais sentido, porque a gente faz parte da nossa própria vida, né? Então, o que mais é possível? E que mais que eu posso dizer para vocês? Quando a gente não tem a nossa voz, é como se a gente tivesse um bloqueio de presença, como se a gente tivesse uma não verdade, né? A gente fica tentando corresponder àquilo que a gente acha que é essencial e que os outros esperam da gente, e a gente não está sendo a gente mesmo e a gente entra num vazio com tudo isso, né? Então, quando a gente passa a ter a nossa voz, a gente passa a ter presença, mais confiança, mais autenticidade, e aí a gente passa a ter uma coisa que são 5 elementos da intimidade com a gente mesmo, né? E o que são esses 5 elementos da intimidade? Primeiro a gente tem esses 5 elementos da intimidade com a gente mesmo, para aí depois a gente ter isso com as outras pessoas. E os 5 elementos da intimidade são confiança, vulnerabilidade, permissão, gratidão e honra, né? Então eu vou começar pela honra. Honra é o lugar onde eu vou ter a mim mesma, né? Você se honrar é quando você passa a ter a sua voz, e eu vou ter a mim mesma, não importa o que os outros esperam que eu seja, não importa se eu vou perder as pessoas que estão à minha volta, né? Quando a gente se honra, a gente se inclui na própria vida e a gente permite que as pessoas se honrem também. Então, não importa o que os outros estejam, não importa o que eu estou escolhendo, não importa o que os outros estejam escolhendo, a gente passa a ter a gente mesmo e honrar o ser que a gente é. E aí, esse espaço de honra é onde a gente relaxa e a gente pode ser quem a gente é, de verdade, né? O outro elemento da intimidade é permissão. Permissão eu tenho permissão comigo mesma, eu me incluo na minha própria vida e eu posso ser quem eu sou. E quando eu tenho permissão para ser quem eu sou, eu permito que os outros sejam quem eles são. E quando eu me permito ser quem eu sou e permito que os outros sejam quem eles são, estar juntos e estar em qualquer tipo de relacionamento é sobre você escolher estar junto. Não porque o outro precisa da gente, não porque a gente precisa se encaixar para pertencer a alguém ou pertencer a um relacionamento, né? Então, permissão é esse espaço onde você permite a você mesmo ser quem você é e você permite os outros serem quem são. E a gente não tem expectativa de quem você deve ser e nem como os outros devem ser. Né? E aí tudo passa a cada um se honrar e se ter e permitir cada um ser como é. E aí a gente passa a ter relacionamentos mais inclusivos, onde a gente se tem e os outros podem ser quem eles são, né? E aí o outro elemento da intimidade é sobre vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade é sobre a gente expressar quem a gente é, as nossas dores, né? E as nossas vontades, as nossas verdades. E quando a gente tem esse espaço de vulnerabilidade, a gente não precisa fingir quem a gente é. A gente não tem máscara. A gente tem presença e a gente pode trazer quem a gente é. E não importa se o outro vai receber ou não quem a gente está sendo quem a gente é. Então, esse espaço de vulnerabilidade, a gente também permite que os outros sejam vulneráveis e a gente não tem expectativa do quanto a gente gostaria que os outros fossem diferentes, né? A gente
sendo esse espaço de vulnerabilidade, o outro sendo esse espaço de vulnerabilidade, a gente tem verdade nos relacionamentos. E a gente pode ser quem a gente é nos relacionamentos, né? E aí o outro elemento da intimidade é sobre gratidão. Então, gratidão é você... Primeiro a gente começa com a gente mesmo. Então, gratidão é onde você é grato por quem você é e você é grata pela outra pessoa estar na sua vida. E aí, quando a gente é grato por quem a gente é e grato pelo outro, o outro adiciona à nossa vida. A gente não tem expectativas de quem o outro deveria ser e como o outro deveria ser. A gente é grato pelo quem o outro é e por estar com você e presente na sua vida. E isso cria mais para você e cria mais para outra pessoa também, né? E aí, quando a gente está nesse espaço de permissão, não importa o que o outro faça para você, né? Tudo que a outra pessoa faz é só um interessante ponto de vista. E o outro, mesmo que o outro faça algo que te afeta ou que você não gostaria que aquilo fosse, quando você está permissão por aquilo que o outro está sendo e fazendo, você não se perde de você mesmo. Você tem a si mesmo e permite que o outro seja quem é. E o que o outro faz não é significante nem relevante, né? Quando a gente está em permissão, o que o outro faz é só um interessante ponto de vista e a gente não se perde na realidade das outras pessoas, tá? E aí, o outro elemento da intimidade é sobre confiança. Então, confiança não é fé cega, né? Confiança não é sobre você confiar que o outro seja aquilo que você espera que o outro seja. Confiança é sobre você confiar que o outro vai ser quem ele é. E você confia que você vai ser quem você é. Porque quando a forma como as pessoas pensam sobre confiança é, eu confio que o outro seja aquilo que eu gostaria que ele fosse. E aí tem uma expectativa naquilo que a gente gostaria que o outro fosse. Quando você tem permissão pelo que o outro é e confia que o outro vai ser quem ele é, e eu posso receber o outro como ele é, eu também posso ser quem eu sou. E aí a gente tira as expectativas de como a gente acha que o outro deveria ser. E a gente passa a ter presença nos relacionamentos, confiando que você pode ser quem você é e o outro pode ser quem ele é. Ok? E então, a confiança é sobre você confiar em você mesmo e você ter a você mesmo e confiar que o outro vai ser quem ele é, sem expectativa do que você gostaria que o outro fosse. Tá? E o último elemento da intimidade, então eu falei de honra, gratidão, permissão, vulnerabilidade e confiança. Já falei dos 5, então. Claro? Eu não consigo te ouvir. Fala no microfone aqui, por favor. Fala da voz, a gente fala muito da comunicação não violenta, né? Sim. E muito a questão da empatia também, Sim. né? O quanto que é importante, dentro da voz, você entender qual que é a necessidade do outro, Sim. entender a dor do outro e muitas vezes você se comunicar. Então a gente também poderia colocar esse elemento como empatia? Sim. Então, empatia obrigada pela sua pergunta. Como é seu nome? Patrícia, obrigada pela sua pergunta. Então, empatia é sobre você não impor aquilo que você acha que é o que o outro deveria fazer. Empatia é sobre você perceber o espaço da necessidade que o outro tem e você ser a contribuição que você é para criar mais e poder contribuir com aquilo que o outro está precisando. Né? Então, empatia, ele faz parte da percepção de você contribuir com aquilo que vai criar uma realidade diferente e mudar a perspectiva do outro.
né? Então, acho que a gente pode incluir empatia também nessa coisa de você ter a sensibilidade e perceber aquilo que o outro precisa, né? E corresponder a isso, né? E ser a contribuição que você é para outra pessoa. Então, acho que é isso, né? A voz é sobre essa coisa da presença e sobre você se incluir na sua própria vida, se incluir na sua fala, porque muitas vezes a gente tenta falar aquilo que o outro gostaria de receber. A gente tenta falar aquilo que a gente acha que o outro gostaria, ao invés de você ter a presença naquilo que você está dizendo e você trazer mais de você para o outro, né? Isso de fato é contribuição, isso é você ter a sua voz, né? É questão de presença. Porque atualmente a forma como a gente vive, como as pessoas funcionam, é como se a gente tivesse um jeito certo de funcionar, né? Um jeito o certo de falar para o outro, mas sem presença, sem a gente se incluir nisso e sem a gente trazer a nossa verdade para isso, né? Então, ter a nossa voz é sobre a gente se incluir e falar aquilo que é verdadeiro e real para a gente e isso ser contribuição para o outro. Tá bom? Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, estou aqui para responder. E o que mais é possível? Muito obrigada, muito obrigada, 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 muito obrigada, obrigada.